Hello, people! Tudo bem, gente? Hoje a gente vai ter uma matéria nova. Transformar frases em perguntas no passado. Só que, vocês vão ver, matéria nova, explicação velha. Vamos só refrescar a memória? Vamos só relembrar como é que se transforma uma frase em pergunta no presente. Então, quando uma frase tem verbo to be e eu quero transformar em pergunta, o que eu faço com o verbo to be? Passo para frente. Então, essa frase aqui, como é que vai ficar a pergunta? Are you in school? Pronto. Transformei a frase em pergunta. E vocês já viram. You are in school. Are you in school? Ela está na escola. Se eu quiser perguntar se ela está na escola, como é que eu pergunto? Is she in school? É assim que se transforma uma frase com verbo to be em pergunta. Você está na escola? Está você na escola? Tem verbo to be nessas frases? Não. Então, quando uma frase não tem verbo to be, você precisa de ajuda. E qual é o verbo da língua inglesa que, além de ser verbo, também serve como auxiliar de interrogação? Verbo to do. Lembram dele? You go to school, você vai para a escola. Qual é o auxiliar que eu vou usar aqui? Do, porque o sujeito da frase é you. Então, como é que vai ficar essa pergunta? Do you go to school? Transformei a frase em pergunta. She goes to school. Ela vai para a escola. Eu quero perguntar se ela vai para a escola. Qual é o auxiliar que eu vou usar? Does, porque agora o sujeito da frase é she. E olha lá, a conjugação do verbo to do para she é does. Como eu já disse, tudo isso vocês já viram, mas eu estou mostrando para refrescar a memória de vocês, para vocês verem que não tem segredo nenhum. Só que, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então o verbo fica no infinitivo. Does she go to school? A partir de agora, matéria nova. Como transformar uma frase em pergunta no passado? É a mesma coisa, gente. A regra é a mesma. Olha lá, você estava na escola e ela estava na escola. Verbo to be no passado. Lembram dele? É só mudar a voz em inglês? You were in school. Não. É só colocar ponto de interrogação no final? Não. Ponto de interrogação não apita nada em inglês, só enfeite. Então, quando eu quero transformar uma frase em pergunta, primeira coisa que eu faço é procurar se a frase tem o quê? Verbo to be. Tem verbo to be? Tem. Ó aqui, verbo to be, no passado. Quando uma frase tem verbo to be e eu quero transformar essa frase em pergunta, o que eu faço com o verbo to be? Passo para frente. Então, como é que vocês imaginam que vai ficar essa pergunta? Were you in school? Pega o verbo to be e coloca na frente. A regra é a mesma, gente, no passado. She was in school. Ela estava na escola. Agora eu quero perguntar se ela estava na escola. Como é que vocês imaginam que será a pergunta? Was she in school? Acabou. Repitam comigo. You were in school. Were you in school? She was in school. Was she in school? Enquanto no português vocês falam eu fui, tu fostes, ele foi, ela foi, nós fomos, vós fostes, eles, elas foram. Em inglês, passado do verbo ir é, repita comigo. I went. You went. He went. She went. It went. We went. You went. They went. Em inglês é eu fui, tu fui, ele fui, nós fui, todo mundo fui. É assim que se conjuga, passado é único. Essa é a vantagem, não vai levar mais S, ES ou IES na terceira pessoa. Ah, eu falei, verbo falar. Eu falei, I spoke. Eu falei, tu falei, ele falei, todo mundo spoke. É conjugação única. Vamos transformar essas duas frases em perguntas. Agora que vem a parte legal. Eu quero perguntar se você foi para a escola. Tem verbo to be nessa frase? Não, não tem. É o verbo ir, tá vendo? Went. Quando uma frase não tem verbo to be e você quer transformar em pergunta, você precisa de ajuda. E quem é que te auxilia? O verbo to do. Tá? Aquele que serve para to do mesmo. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. É a conjugação do verbo to do em que tempo? Presente. E essas duas frases aqui estão em que tempo? Passado. O verbo to do pode ser to do. Ele pode fazer um monte de coisa, mas ele ainda não pode viajar no tempo. O do, you, does não serve aqui. Se eu quiser conjugar o verbo to do no passado, past, sabe como é que vai ser no português? Eu fiz, tu fizestes, ele fez, ela fez, nós fizemos, vós fizestes, eles, elas fizeram.
Mas, no inglês, não. Eu fiz. I did. Tu fizeste. You did. Ele fez. He did. Ela fez. She did. Ele e ela, que não seja um ser humano, fez. It did. Nós fizemos. We did. Vós fizeste. You did. Eles, elas fizeram. They did. Essa é a vantagem, olha lá. Então, enquanto no presente é do ou does, passado não. É did. E é esse auxiliar, verbo to do, no passado, que vai servir como auxiliar de interrogação para transformar uma frase em pergunta. Então agora, you went to school, eu vou usar ao invés de do, como está aqui ó, no presente, tá vendo? No presente you go fica do you go. Agora, no passado, you went, did, you. Quando se usa auxiliar... Ah, professor, mas o verbo vai ficar go? Vai. Mas go não é presente? Não é infinitivo? E como é que a pessoa vai saber que eu estou perguntando foi ao invés de vai? Como é que a frase começa? Did. Se a frase começa com did, você já mata duas charadas de uma vez só. Porque se eu abro a boca em inglês e falo para ti did, você já sabe duas coisas. Que eu estou te fazendo uma pergunta, porque se começou com auxiliar, só pode ser pergunta. Segundo, de algo que já aconteceu, porque did é auxiliar do passado. Se eu vir para ti e falo did, você já fala, não fui eu. Porque você já sabe que eu vou te perguntar alguma coisa que já aconteceu. She went to school. Quero perguntar se ela foi para a escola. Então eu vou usar o auxiliar did. She go to school. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Regra número 1 da língua inglesa. Então, gente, olhem só. Matéria nova, explicação velha. A regra é a mesma. Frase com verbo to be, ao transformar em pergunta, coloca o verbo to be na frente. Frase com verbo to be no passado, ao transformar em pergunta, verbo to be vai para frente. Frase sem verbo to be, ao transformar em pergunta, eu tenho que usar o auxiliar, que é o verbo to do. Conjugado de acordo com o sujeito. E, ao usar auxiliar, não conjuga o verbo. Aqui estava na terceira pessoa, passou a ficar no infinitivo. No passado, a mesma coisa. Uso o auxiliar, passado do verbo to do, did, como auxiliar. E, quando se usa auxiliar, o verbo que estava conjugado no passado, agora fica no infinitivo. Então, se eu quero perguntar, você teve? Did you have? Não had. Você falou? Did you speak? E não spoke. Você foi, did you go? E não went. Porque quando se usa auxiliar, nos conjuga verbo. Entenderam? Yes! Vamos transformar essas frases em perguntas. Ela teve ou ela tinha um cachorro? Eu quero perguntar se ela teve um cachorro ou se ela tinha um cachorro. Vou usar qual auxiliar? Did. Did she had é o passado de have. Did she have a dog? O verbo volta para o infinitivo, porque quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. You left early. Você partiu cedo, você foi embora cedo. Eu quero perguntar se você foi embora cedo. Did you leave? Não é live. Live é viver ou morar. Live, leave. Diferente. Verbo viver ou morar. Verbo partir, ir embora. Ó, live, leave. Leave. Olha lá, esse aqui, normal, live. Esse aqui, sorriso falso. Sua mãe vai passar o final de semana em casa? Que legal. Leave. Leave. Isso. Did you leave early? He heard a noise. Ele ouviu um barulho. Quero perguntar se ele ouviu um barulho. Como é que vai ficar? Did he heard é passado de hear. Did he hear a noise? A noise. You knew my father. Você conhecia o meu pai, você conheceu o meu pai. Eu quero perguntar se você conheceu o meu pai. Did you knew é passado de know. Did you know my father? She lost her keys. Ela perdeu suas chaves. Eu quero perguntar se ela perdeu suas chaves. Did she lost é passado de lose. Did she lose her keys? You found my wallet. Você achou minha carteira. Wallet é carteira de dinheiro, não a que vocês estão sentadas agora. Did you find? Found é passado de find. Então, como eu usei o did, o verbo volta para o infinitivo. Did you find my wallet?
She forgot your name. Ela esqueceu teu nome. Quero perguntar se ela esqueceu teu nome. Did she forget? Did she forget your name? Pronto, transformei em pergunta. He fell on the street. Did he fall on the street? Aí o pessoal, mas fall é o verbo cair? Mas não quer dizer outono também? Né? Outono em inglês é fall. Por quê? Porque no outono as folhas fall, caem. Entendeu? Did he fall on the street? She was on the beach. Vou usar did aqui? Aham, não, pegadinha. Ela estava na praia. Verbo to be. Quando uma frase tem verbo to be, eu quero transformar em pergunta, eu pego o verbo to be e coloco onde? Was she. Você usou did aqui? Tô curioso, se você usou did, o que você fez com was? Né? A minha curiosidade é, já que você usou did aqui, o que é que você fez com was? Transformou em be? Did she be? The water froze fast. A água congelou rápido. Eu quero perguntar se a água congelou rápido. Did the water froze é passado de freeze. Did the water freeze fast? You hurt your hand. Você machucou sua mão. Did you hurt é passado de hurt é igual. É um verbo regular que é igual no passado. Ah, como é que eu vou saber que está perguntando no passado? Começou com did. Porque se fosse no presente seria do. E a última, she kept her books. Ela guardou os seus livros. Did she kept é passado de keep. Did she keep her books? Did she keep her books? Quem acertou todas? Aham, quero ver sem a lista. Gente, entenderam como é que se transforma a frase em pergunta no passado? Eu acho que é até mais fácil que o presente. Porque no presente você ainda tem que se preocupar quando é que você usa do, quando é que você usa does, né? Quando usa does, o verbo tem que tirar o IES e colocar o Y de volta, dependendo do verbo, né? Passado não, é tudo did. E o verbo que está no passado volta para a forma familiar, que vocês já conhecem, que é o infinitivo dele. Alright? Repitam comigo. She had a dog. Did she have a dog? You left early. Did you leave early? He heard a noise. Did he hear a noise? You knew my father. Did you know my father? She lost her keys. Keys. Som de Z, não S. Keys. Porque kiss é beijo. Tá falando que ela perdeu o beijo dela, né? Em vez de falar que ela perdeu suas chaves. Did she lose her keys? You found my wallet. Did you find my wallet? She forgot your name. Did she forget your name? He fell on the street. Did he fall on the street? She was on the beach. Was she on the beach? The water froze fast. Did the water freeze fast? You hurt your hand. Did you hurt your hand? She kept her books. Did she keep her books? All right, people. Thank you. Essa era a matéria de hoje. Bye, bye.